Olá, eu sou a Madalena Pintão, sou psicóloga na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Hoje, no nosso podcast, vamos falar sobre procrastinação. O episódio chama-se A Nobre Arte de Deixar para Amanhã. E vamos estar a falar com o psicólogo Samuel Silva sobre o que é procrastinar, uma visão alternativa da procrastinação, que função é que tem, que sentido é que faz e o que é que podemos fazer em relação a isso. Até já! O Samuel trabalhou no contexto universitário e agora trabalha na Clínica Mind, Instituto... De Psicologia Clínica e Forense. Pronto, era longo e eu não Precisas consegui decorar a do tempo. apoio. Então, Samuel, entramos já. O que é a procrastinação? Porque é que nós procrastinamos, mesmo quando sabemos, obviamente, cá em cima, que isso só piora as coisas a longo prazo? A procrastinação, eu diria que é um fenómeno um bocadinho mal entendido, principalmente para quem está de fora. Porque acho que é muito comum, por exemplo, no contexto universitário, é mesmo muito comum e a grande maioria dos estudantes universitários já procrastinou na vida. Até me arrisco a dizer que a maior parte das pessoas, no geral, já procrastinaram na vida. E, por exemplo, no contexto universitário, às vezes é um bocadinho mal interpretado pelas pessoas que estão à volta, por exemplo, pais, irmãos, tios, o que for, pessoas que estão a assistir a isso acontecer e interpretam um bocadinho como sendo uma gestão de tempo, como sendo preguiça, porque apesar da procrastinação ser, sim, adiar uma tarefa, uma coisa que nós temos a fazer sem razão aparente, uma coisa que nós precisamos de fazer sem razão aparente, a procrastinação, aquilo que está por trás da procrastinação é um problema de regulação emocional. E isso quer dizer basicamente que quando nós estamos a fugir de uma tarefa, por exemplo, vamos imaginar, não é? Estamos aqui no contexto mais universitário, se um estudante está a fugir de estudar, ele não está a fugir de estudar, mas está a fugir daquilo que estudar provoca nele. Estudar aquela cadeira específica, estudar aquele momento em específico, o que for. E isso é curioso, porque se pensarmos mesmo num estudante universitário, para ser um estudante universitário, já passou pelo menos por 12 anos de ensino regular. Isso significa que ele já estudou montes de disciplinas, já fez montes de avaliações na sua vida, centenas de avaliações na sua vida. Sim. Por isso, nós pensarmos bem, não faz sentido ser o estudar que lhe está a deixar com vontade de fugir, porque é uma coisa que a pessoa já está habituada a fazer, já fez milhares de vezes, centenas de vezes, e o problema não é da tarefa em si. O problema é exatamente do que eu sinto quando faço a tarefa. E depois tu, na tua pergunta, disseste outra coisa que é porque é que nós o fazemos se sabemos, não é? Que depois isso, Claro, vamos o dar-nos que mal com isso. faz um bocado, leva a esta questão que tu estás a dizer do sem razão aparente. Se sabemos, então, e se ainda por cima já estudámos, não há razão nenhuma, parece que é assim uma coisa meio... É meio estranha, não é? É meio difícil. E realmente acaba por ser... Vamos imaginar que sempre que eu vou estudar a cadeira, e nós tendencialmente procrastinamos coisas importantes para nós. Porquê? Porque as coisas importantes são aquelas que nós sentimos maior pressão, por exemplo, não é? Sentimos maior pressão, sentimos maior... Ok, o impacto de que isto vai ter na minha vida ou não. Sentimos mais. Sentimos mais, no geral. É uma boa forma de pôr as coisas. E o facto de nós sentirmos mais significa que nós temos mais para lidar com dentro de nós. Então a nossa forma de fugirmos de nós é fugirmos da tarefa, não é? Do fugirmos do nós associado à tarefa é fugir da tarefa. E nós começamos a achar que o problema é da tarefa. Mas não é. É daquilo que nós sentimos associado à tarefa. E para quem nos está a ouvir até pode pensar, ok, eu percebo isso, mas por exemplo, eu procrastino e sinto-me pior. Sim. Mas até mesmo aí é curioso porque, ou seja, o momento em que nós decidimos procrastinar e que nós levantamos da secretária e vamos fazer outra coisa, limpar o quarto, por exemplo, é um momento em que nós imediatamente sentimos ali um alívio imediato. Porque de repente nós estávamos a lidar com uma coisa desconfortável e deixámos de o fazer. É curioso também como isso às vezes até funciona na antecipação. Nem sequer ainda estamos à frente de alguma coisa. A própria antecipação disso leva-nos a ir arrumar o quarto. Completamente. Não, e por isso é que muitas das vezes as pessoas, quando falam da procrastinação, dizem sempre o problema é começar. Porque é muito a antecipação. Porque, vamos ser sinceros, 90% das vezes a tarefa não é assim tão má. Quando nós depois temos que fazer, não é assim tão má e não foi assim tão mal depois de fazer do que aquilo que nós antecipámos. E tem muito a ver também com isso, com aquilo que nós achamos que vamos sentir quando estamos em frente a essa tarefa. Certo. E é curioso porque mesmo nas vezes que nós nos sentimos culpados por estar a fazê-lo,
essa culpa pode ser menos difícil de lidar do que, por exemplo, o medo de falhar que eu sinto quando estudo e não sei a matéria. Ou seja, vamos imaginar, não é? Eu estou a pensar que eu tenho um teste importante e eu tenho muito medo de chumbar por X, Y ou Z, não interessa. E isso deixa muito ansioso. E eu posso ter muito medo dessa minha ansiedade e desse medo de falhar. Então, eu fujo e vou limpar o quarto. E enquanto eu estou a limpar o quarto, estou-me a sentir culpado. Eu não me estou a sentir bem. No entanto, essa culpa de não estar a estudar é menos má, não é? Ou seja, na minha balança pesa menos do que aquele medo de falhar, porque aquele medo de falhar é uma coisa quase que me acompanha há mais tempo, ou que é muito mais intensa, não é? E por isso é que, mesmo que nós nos sintamos mal a procrastinar, nós procrastinamos. Sim, é mau, mas é menos mau. É o mal menor, não é? Sim. Ou nós achamos que é o mal menor. Sim, sim, sentimos nessa tal antecipação. Nisso que tu estás a dizer, acaba por adicionar uma perspectiva diferente de isto é só uma presença indesejada e é só uma coisa em relação à qual eu não tenho controle nenhum ou que não faz sentido nenhum, não é? Eu penso que muitas vezes dar sentido às coisas é um bocado tipo o primeiro passo para conseguir realmente fazer algo em relação a isso. E também, nesse sentido, o que é que a procrastinação pode, na verdade, estar a ensinar, ou então nós, em psicologia, pronto, dizemos muito a comunicar, a dizer. A sinalizar. No fundo, isso é uma forma gira de pôr as coisas, porque se nós pensarmos na procrastinação como um sintoma, não é? Porque no fundo, apesar da procrastinação ser um problema em si, Sim. ele é um sintoma. Ninguém gosta de ter dores, mas ainda bem que nós temos dores. Porque se eu não tivesse dores, eu podia ter uma perna partida e não saber. E isso, a nível do meu bem-estar, é muito mais prejudicial para o meu bem-estar a longo prazo do que se eu não tivesse dores. Do que se eu tiver dores e me doer, mas pelo menos eu tenho uma oportunidade, não é? Como estavas a dizer, tomar consciência que me dói e cuidar disso. E nós podemos pensar na procrastinação como uma espécie de dor. Uma espécie de dor, de sintoma que nos está a dizer, olha, há algo relacionado com este tema que não está muito bem, não é? E nesse sentido, realmente, nós podemos pensar na procrastinação como essa sinalização, não é? Como essa comunicação, como esse painel de luzes, por exemplo, do carro, não é? Que nós odiamos quando a luz do carro acende, mas ainda bem que o nosso carro tem um painel de luzes, porque senão o carro pifava do nada e nós não sabíamos o que é que tinha acontecido. Então, a procrastinação não é uma coisa que nós gostamos, não é? Mas se nós pararmos um bocadinho, como tu estavas a dizer, não é? E tentarmos perceber afinal o que é que se está a passar, não é? Porque é que eu estou com tanta vontade de fugir disto? O que é que isto, se eu já fiz centenas de vezes isto, porque é que desta vez específica, por exemplo, é que isto me está a custar tanto? E nós não procrastinamos só com trabalho, ou não procrastinamos só na vida estudantil, nós procrastinamos também na vida social. Aquela conversa difícil que nós vamos ter com o namorado, namorada, com o amigo, nós vamos empurrando com a barriga, porque nós imaginamos que vai ser horrível. Então, mais uma vez, é essa expectativa de que vai ser horrível e eu não vou saber lidar com isso, ou eu até posso saber lidar, mas vai ser muito doloroso, faz-nos querer fugir e fugir e fugir e depois vem esse ciclo, não é? Sim. E desculpa, só uma coisa que é... Vai. Uma das provas que nós temos que o problema não é da tarefa é que quando as coisas apertam, nós fazemos a tarefa e frequentemente fazemos a tarefa bem. Claro. Nós muitas vezes esperamos até à última e depois, quando fazemos a tarefa, ficamos tipo, ai, olha, até sou bom nisto, até me safei bem. Ou seja, o problema não é da tarefa. E também, por exemplo, para todas as pessoas que pensavam na procrastinação como sendo uma coisa de preguiça, basta pensar que nós às vezes procrastinamos com coisas muito produtivas. Com arrumar o quarto, com estudar outras cadeiras, que não a cadeira que nós precisamos de estudar. E isso mostra que não é uma questão de preguiça. É só uma questão de nós estarmos a fugir desse algo, não é? Que nós estamos aqui a falar. É tão fixe, eu acho, essa ideia de processo. Estou a pensar, há bocado estavas a falar do painel de luzes no carro e que pode acontecer do nada o carro pifar. Eu nem sequer tinha fazer esta pergunta, nem ia falar sobre isto, mas estou a pensar que às vezes se nós olharmos para, neste momento estamos a falar da procrastinação, até podemos alargar ao sentido de sintomas ou de sinais, mas focando aqui, se nós não olharmos para esse painel e não repararmos no que é que está a acontecer, ou até reparamos, mas depois olhamos para o lado e, enfim, fingimos que não está ali. Sim. De facto, o que acontece é que, de repente, o carro pifa. Ou seja, de repente nós estamos num lugar muito mais extremo, muito mais difícil de gerir,
assim como um carro que pifa do nada é muito mais difícil de gerir do que encher um pneu de ar. E, de facto, não ler esses sinais como sinais, mas sim como coisas que são só uma grande chatice. Eu ia dizer uma asneira, mas acho que não posso. Pronto, leva-nos a depois estes fenómenos serem muito mais difíceis de compreender e de gerir, de lidar. Adorei esse comentário por uma razão, que é... Eu em psicologia, tendencialmente... Eu sou psicólogo clínico e tendencialmente eu vejo muitos problemas que me apresentam como uma coisa... É muito frequente ser uma coisa circular. E isso que tu disseste faz todo o sentido e alimenta ainda mais... Ou seja, vamos imaginar que eu sinto... Isso que tu estavas a dizer. Eu tenho o painel de luzes do carro. E o painel de luzes do carro acende a luz do motor, que é o sinal da morte. E eu penso... ok, isto vai ser vai ser um ganda bico agora eu tratar disto. Isto vai-me dar vai ser muito dinheiro, vai ser muito trabalho. Eu vou adiar isto o máximo que conseguir. Então, o facto de eu adiar isto o máximo que eu consigo faz com que, quando o motor realmente pifa, aí é uma profecia autoconfirmatória. Repara, se calhar se eu fosse ao mecânico assim que a luz apita, não ia custar tanto dinheiro, não ia ficar sem o carro tantos dias. Mas como eu penso que vai ser uma grande chatice e fico com medo e adio isso torna-se verdade. E agora, não é? No contexto da procrastinação, pode ser, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho esta cadeira que tenho um teste daqui a 2 semanas, 3 semanas, Pois, e eu estou a quero perceber. começar a estudar agora. Podia nem ser, desculpa, posso... Força, claro. Podia, porque tu disseste profecia autoconfirmatória e eu pensei, traduz, mas Sim. basicamente o que isso me parece que tu estás a referir é podia nem custar assim tanto dinheiro e podia nem ser assim tão difícil e podia só ser uma coisa de, olha, este fio está a transmitir o sinal errado e na verdade o motor está bem. Mas como pomos para o lado, acaba por se concretizar. É isso que É isso significa mesmo, exatamente. No fundo, profecia autoconfirmatória é quando aquilo que eu estou a fazer, sem eu me aperceber, leva às consequências que eu estava a tentar evitar. Exato. E na procrastinação isso acontece muito, porque, não é? Vamos imaginar essa cadeira que eu tenho daqui a 2 semanas, 3 semanas um teste, e eu penso, aí vai ser muito difícil, porque é muita matéria. Então eu adio. Mas repara, quando eu adio, eu estou a criar as condições em que vai ser muita matéria para o tempo que eu tenho para estudar. Então, de repente, eu começo a estudar a 3 dias do teste e eu percebo-me que realmente está a ser muita matéria para o tempo que tenho. Não porque era desde o início, mas porque eu criei essas condições. E no final do dia eu fico, eu tinha mesmo razão. Tinha mesmo razão, pá. Era muito. Ainda bem que eu fugi disto, porque eu tinha razão. Sim. Não é? E é desta forma que depois a procrastinação também tem este circuito um bocadinho de alimentação. Vou passar até para outro ponto de vista, porque acho que é muito útil tirar um tempo para compreender o processo. Muitas vezes nós saltamos para as estratégias tipo, psicólogo Faz Samuel, isto. ainda por cima és psicólogo, e então soluciona-me esta... Eu não quero isto, não preciso disto, isto é só para me tramar, não controlo, não percebo, não faz sentido nenhum. Dá-me um comprimido comportamental, como o Pomodoro. As pessoas querem muito comprimidos comportamentais. E não é que não tenha a sua eficácia, mas acho que é muito importante parar para compreender aquilo que está a acontecer, porque caso contrário nós também estamos a pôr estratégias em cima de nós. Penso rápido. E depois vai só acontecer novamente, ou então aquela estratégia nem sequer resulta porque não é exatamente aquilo que nós precisamos. Enfim, dentro disto, como é que nós nos podemos relacionar com a procrastinação antes de eu e tu falarmos sobre estratégias? Ok. No fundo, se nós, não é, desde o início do podcast estamos a falar de procrastinação, acho que ainda não usámos essa palavra, mas eu no início disse que era um problema de regulação emocional. E ele é um problema de regulação emocional porque as emoções desconfortáveis que a tarefa nos cria, ou que nós achamos que a tarefa vai criar em nós, a nossa estratégia de lidar com elas é fugir delas. Isso significa que é uma estratégia de evitamento. Nós estamos a evitar aquilo que nós estamos a sentir. E por isso é que é tão importante nós nos relacionarmos com isso, porque se nós estamos a evitar, nós não conseguimos perceber o que é que se está a passar. Há uma ideia que eu gosto muito e é uma coisa que eu digo frequentemente. Acho que nunca me ouviste dizer, por acaso, mas é uma coisa que eu agora ultimamente tenho dito frequentemente, que é, imagina que tu, Madalena, és a melhor a matemática de Portugal, do mundo.
Tipo, és mesmo o as da Bué matemática. fixe. E eu tenho aqui um manual do 5º ano de matemática. Uhum. E digo-te, olha, Madalena, tenho aqui um problema na página 200 para tu resolveres. Agora imagina que eu te dou o manual e tu não o abres. Tu podes ser a melhor pessoa matemática do mundo, mas tu não vais conseguir resolver o problema. Uhum. Porque o livro está fechado. E é um problema de 5º ano. Mas repara, tu não o consegues resolver enquanto tu não abrires o livro, leres o problema e te dedicares sobre o problema. Uhum. E aí nós podemos pensar nessa parte do como é que nos podemos relacionar com a procrastinação desta forma, que é, se a procrastinação está a ser um problema, nós fugirmos dela vai ser o não estar... Eu até posso ser excelente a matemática e quando abrir o livro eu vou conseguir fazer o exercício num segundo, não é? Num minuto. Mas enquanto eu não abrir o livro eu não vou conseguir resolver. E por isso é importante nos momentos em que nós estamos a perceber-nos disso, e esse já é um passo muito grande e muito importante, de eu perceber, olha, estou a fugir disto. Uhum. É no fundo nós podemos inclusive, por exemplo, escrever aquilo que nós estamos a sentir e percebermos, olha, eu estou a fugir disto, estou com medo de, no fundo, assumir para mim próprio. Olha, eu estou com dificuldade de estudar isto porque eu tenho muito medo de chumbar esta cadeira. Ou tenho muito medo de ser uma desilusão para os meus pais. Tenho muito medo de não ser aquele estudante que eu sempre fui no secundário. E isso acontece muito na transição do A secundário diferença. para a universidade. E no fundo, estavas a dizer, não é? Antes de falarmos das estratégias, porque realmente há coisas que nós podemos fazer em relação a isso, mas é importante nós nos relacionarmos. Se realmente a procrastinação está a ser um problema de regulação emocional, nós temos que ouvir-nos. Uhum. E temos que também que perceber que, ok, não é uma coisa desejável, porque não é? Não vamos fingir que a procrastinação é uma coisa desejável, não é? Porque realmente ela impede-nos de fazer aquilo que nós queremos fazer. Mas é importante nós pararmos um bocadinho connosco e também sermos sinceros connosco e percebemos, olha, realmente eu estou com medo disto, ou eu estou ansioso, o que for. Tu agora disseste, a procrastinação, está Aham. a impedir-nos. Só que isso é interno, não é? Ou seja, Sim, é interno, não é? é Eu super estava a fixe, exteriorizar, não é? claro, E e pode é ajudar a tão bom. relacionar-nos com isso de forma... Eu acho que é tão interessante como nós acabamos por muitas vezes pôr estes fenómenos fora. Tipo, a procrastinação está a impedir-me. Só que essa procrastinação, pelo que tu estás a dizer, não é? É tão interessante pensar nessa coisa do livro, ainda não tinha. Essa é nova. Essa é Também nova, vou essa é usar, vou nova. roubar. É fixe, é fixe. Mas é tão fixe pensar nisso, assim, de... Espera lá, isto não é a procrastinação que toda a gente teme. Tipo, não é igual para toda a gente. Pois não. O medo, que muitas vezes está associado, é diferente. Tu tens medo de chumbar aquele exame, eu tenho medo de desiludir os meus pais. Isso são coisas completamente diferentes. É quase como se eu sinto, parece-me, que aquilo também que tu estás a sugerir é a pessoa apessoar-se da sua procrastinação. Porquê é que eu estou a procrastinar? Escrever ou admitir Sim, para si próprio. admitir, escrever, falar até com Isso é tão alguém, não é? fixe. Sim, no fundo é isso. É no fundo, porque quando nós escrevemos, nós organizamos um bocadinho os nossos pensamentos, também os processamos de alguma forma e ajuda-nos a compreendê-los. E se a procrastinação é aquele fenómeno que nós raramente percebemos, tenho vontade de fugir, fujo e pronto, e depois estou lixado porque não estudei, porque não fiz, etc. Ter esse momento de pausa de admitir a nós próprios é um passo mesmo muito interessante. Estratégias? Dicas? Sim. Quais é que são as tuas preferidas? O que é que tu achas que funciona melhor? Ok. No fundo, vamos pensar outra vez. Temos realmente estratégias que nós podemos ter mais comportamentais, não é? Que são mais do momento. Mas mesmo utilizando essas estratégias é importante tentar perceber o que é que está por baixo. Qual é que é a ferida, não é? Que isto está a ativar. Por exemplo, o melhor amigo da procrastinação é o perfeccionismo. Porque perfeccionismo é tentar ser perfeito. Ser perfeito é uma coisa impossível. E se há coisa que nós não nos sentimos motivados para, é fazer coisas que são impossíveis. Então nós vamos fugir necessariamente de uma tarefa que nos é impossível. Claro. E por isso o perfeccionismo é o melhor amigo da procrastinação. E por isso é importante também a esse nível, primeiro, alinhar as expectativas. Perceber que eu não preciso de ser perfeito, não é? E permitir-me também não ser perfeito. E isso fala-me também um bocadinho da parte como nós nos relacionamos connosco próprios. E realmente há estudos que mostram que os alunos que se perdoam e que se compreendem por terem procrastinado, ao contrário do que as pessoas acham, têm menor probabilidade de voltar a procrastinar.
Nós achamos é que, procrastinaste, então pega numa vara, não é? E Exato. dá com o chicote em ti e obriga-te a fazer. Uhum. Mas isso só cria mais pressão, não é? Os tais tenho, devia, eu tenho de, eu preciso de, são verbalizações que nos causam muita ansiedade e muita pressão. Claro, torna a tarefa também mais assustadora. Muito. Repara, diz-me se sentes diferença, não é? Se eu disser assim, Madalena, eu tenho que te ter 20, ou então, Madalena, eu gostava de ter 20. Tipo, até eu a dizer, eu sinto essa diferença aqui dentro, não é? Porque é muito diferente. Claro. E necessariamente, quanto mais pressão há, mais vontade eu tenho de fugir. Porque, mais uma vez, eu não estou a fugir da tarefa, estou a fugir dessa pressão. E por isso é importante alinhar expectativas, é importante cuidar mesmo dessa ferida e até mesmo recorrer à ajuda psicológica, se for necessário, para perceber exatamente quão profunda é que é esta ferida que eu estou a fugir. Pode ser importante também fazer uma espécie de prós e contras. Ok, tenho uma decisão a fazer. Posso fugir, posso tentar. Qual é que são os prós e contras de eu fugir? Quais é que são os prós e contras de eu tentar? Atenção, isto é uma boa forma de procrastinar. Nós podemos usar isto para procrastinar. Sim. Mas é uma boa forma de nós nos percebermos também que é uma decisão que nós estamos a tomar. Sim, pode ser talvez um facilitador de fazer. E então, nesse sentido... Sim, acaba por ser um bom momento de reflexão. Ou seja, não é fazer isto, vamos imaginar, eu não vou fazer isto quando preciso de estudar. Eu posso fazer isto quando estou a caminho de casa. Estou a caminho de casa e já sei que vou ter vontade de fugir. Então, se eu estou no autocarro, estou no comboio, eu posso deixar no meu telemóvel pensar prós e contras. E quando chegar a casa já tenho essa lista tratada, por exemplo. Outras coisas importantes é que, apesar de tudo, o melhor antídoto para a procrastinação é a ação. Porque a procrastinação cria muita inação. E eu hoje, por acaso, quando estava a vir para cá, estava a pensar que, por exemplo, quando eu vou à praia ou à piscina, eu demoro imenso tempo a entrar na água. Eu fico a olhar para a água, porque eu antecipo muito o choque de temperatura e fico tipo... Como é que vou fazer? Vou entrar de uma vez ou vou entrar devagarinho? Mas é interessante porque das vezes que eu não penso muito nisso e só vou, eu adapto muito mais rápido à temperatura da água do que quando fico imenso tempo a antecipar isso. E é um bocadinho isto que nós fazemos na procrastinação. Nós pensamos, isto vai-me custar bué, este choque, e por isso eu vou ficar imenso tempo a olhar para isto, até ter coragem. E por isso pode ser uma boa forma criar, por exemplo, cúmplices, estudar com alguém, por exemplo, pode ser uma boa forma de nós nos sentirmos também mais com maior compromisso da tarefa. Também pode ser interessante partir a tarefa assustadora em objetivos mais pequenos, porque isso vai nos criar menos pressão. Mais uma vez, o nosso objetivo é reduzir, não é a tarefa, mas as coisas que nós estamos a sentir em relação à tarefa. Uma coisa é ele dizer, olha, eu preciso de escrever um livro. Outra coisa é eu hoje dizer, olha, eu hoje vou escrever um parágrafo. Para escrever um livro, provavelmente vou ter vontade de fugir. Eu usei tanto isso na tese. Foi? Eu escrevia assim, hoje vou escrever uma frase. Era uma frase. E repara, Pronto, nunca era, não é? mas quando começas Mas com uma frase, era- depois é muito mais fácil continuar. Sim. Então, uma boa forma também, no momento, não é estratégia mais comportamental, de ajudar nesse sentido, é minimizar. Não é eu vou fazer esta tarefa grande, é eu vou fazer 5 minutos. Eu vou fazer a primeira frase. E olhar para as coisas dessa forma mais simples e descomplicada, muitas vezes acaba por ser um bom mecanismo, porque depois nós já estamos a fazer frases, bem, já que eu estou a escrever, olha, continuo a escrever. Então, este tipo de estratégias acabam por ser importantes também nesse sentido. Muito obrigada. Obrigado, eu. Obrigada, Samuel.